E aí, gente, tudo bem com vocês? Aproveitando com a família, né? Fazer nada ou ler muito. Eu tô lendo pra caramba, fazendo bastante comida. Vou voltar rolando pra escola, mas né? É a vida. Gente, até a nossa P1, a gente deu bem certinho de fazer a nossa P1 antes de toda essa situação, né? A gente fez a P1, na aula seguinte a gente fez uma correção dela, a gente foi ponto por ponto. E a gente deixou bem acertado, assim, já a questão de comunicação, de preconceito linguístico, de funções da linguagem, né? Língua, linguagem, fala. Acho que tudo isso a gente já deixou bem acertadinho. E quando a gente ia começar um assunto novo, a gente entrou nessa situação toda, né? Mas graças a Deus já consegui avaliar vocês. Então a gente pode seguir agora para um próximo conteúdo que se encontra no capítulo 4 da apostila de vocês, que é o capítulo que fala sobre figuras de linguagem, né? A gente vai começar aqui com figuras de palavras e figuras de construção. Então, assim, a primeira coisa que vocês precisam saber, as figuras de linguagem, elas não são uma realidade distante da gente, tá? Apesar de a gente ver bastante figura de linguagem em poemas, né? E estudar isso bastante em literatura, mas na verdade as figuras de linguagem, elas estão no nosso dia a dia. Elas fazem parte das nossas expressões idiomáticas muitas vezes, né? Algumas são mais comuns, outras nem tanto. A gente vê figuras de linguagem, a gente usa figuras de linguagem que a gente nem sabe que são figuras de linguagem, a gente não sabe o nome, mas elas estão aí, tá? Principalmente nas músicas, assim, né? Mais comumente nas músicas, né? A gente tem muito mais contato com música do que com literatura, e então vai ser até mais fácil vocês encontrarem, né, depois perceberem elas nas canções, né? Eu, quando eu escrevo as minhas músicas, eu escrevo meus poemas, eu uso bastante, e isso se dá pelo fato de que as figuras de linguagem, elas são um recurso de expressividade, né? Um recurso de expressividade para reforçar, para de alguma maneira passar aquilo que você quer comunicar de uma forma diferente, que possa levar a uma reflexão, que possa tocar a pessoa de alguma forma, que possa uma maneira diferenciada de você falar aquilo que você quer falar para gerar um efeito diferente do efeito da fala cotidiana. Então, por exemplo, né, quando a gente fala assim, nossa, eu tô morrendo de fome, né? Talvez você não saiba, mas eu estou morrendo de fome é uma figura de linguagem que a gente chama de hipérbole, que é a figura de linguagem do exagero. Por isso que o nome é hipérbole, começa com hiper, né, que significa grande. Porque na verdade você não tá morrendo de fome, literalmente. Esse é um recurso de expressividade, o exagero é esse recurso que a gente vai usar para dar uma ênfase naquilo que a gente quer falar. Então, você poderia dizer, por exemplo, eu tô com muita fome, né? Literalmente falando. Mas você prefere usar eu tô morrendo de fome porque você quer usar esse recurso do exagero para causar uma impressão diferente na pessoa que está te ouvindo, né? Para gerar um efeito diferente. É por isso que a gente encontra muita figura de linguagem nos poemas, nas canções, na arte, né? De forma geral, porque a arte ela tenta apresentar para nós uma realidade do mundo de uma forma mais poética, mais artística, né? Com mais estética, com preocupação estética, né? Por isso que é muito comum encontrar. E por falar em literal, né? Por exemplo, em vez de você falar estou com muita fome, que seria o literal, você fala estou morrendo de fome, vocês sabem que é nesse ponto que as figuras de linguagem elas se diferenciam daquilo que a gente usa no nosso cotidiano. Geralmente no cotidiano a gente é mais denotativo, a gente vai para o sentido denotativo dos significantes. Lembra que eu falei para vocês, o signo linguístico ele é uma entidade formada por dois elementos, que são o significante e o significado. Então, por exemplo, cobra é um significante, né? E cobra pode ter mais de um significado, certo? O significado ele pode ser denotativo ou ele pode ser conotativo. Então lembra que denotativo começa com D de dicionário e conotativo começa com de contexto. Então, no dia a dia, dependendo, né, principalmente, assim, acho que de forma mais geral, a gente procura usar o denotativo, porque a gente quer ser mais objetivo, a gente quer ir direto ao ponto, a gente não quer causar ambiguidade, a gente quer ser compreendido, a gente quer ser preciso naquilo que a gente está falando. Então, no dia a dia a gente vai preferir usar o sentido denotativo, né, dos significantes, a gente vai preferir o significado denotativo,
mas na arte, já que a gente quer levar a pessoa à reflexão, é aquela questão da viagem, né, de ler nas entrelinhas, aquela coisa toda, a gente vai preferir usar o sentido conotativo, que é o sentido do contexto, né? Então, de uma forma resumida, denotativo começa com D de dicionário, que é o sentido literal, o previsível, o esperado, e conotativo começa com de contextual, ou seja, sentido figurado, ok? E por ser sentido figurado é que a gente tem então essa expressão figura de linguagem. Dada essa introdução, a gente vai começar. Eu tô na página 818 da apostila de vocês, no capítulo 4, tá? De gramática. Ela vai começar falando de denotação e conotação. Vocês têm ali uma explicação também resumida, mais os exemplos. Aqui vai falar um pouquinho de linguagem figurada. E no 3 a gente começa a falar das figuras de palavras. Como assim figuras de palavras? As figuras de linguagem se dividem em 4 grupos. Tem figuras que são relacionadas a palavras, tem figuras que são relacionadas à construção das frases, figuras que são relacionadas ao pensamento, que te levam a imaginar, e figuras que são relacionadas ao som. Então, por exemplo, se eu falo que eu estou morrendo de fome, essa é uma figura de linguagem de pensamento, ela me leva à imaginação. Agora, se eu falo, por exemplo, ela é um doce, eu estou pegando a palavra doce e dando para ela um significado conotativo, um significado figurado. Então, essa é uma figura de linguagem que tem a ver com palavra. Agora, se eu falo, por exemplo, os olhos teus quero eu, né, que nem da minha música, que vocês já conhecem. Em vez de eu usar a construção sujeito, verbo, complemento, eu quero os teus olhos, eu faço uma inversão. Eu digo os olhos teus, complemento, quero, verbo, eu, sujeito. Isso é uma figura de linguagem de construção, que também se chama, né, inclusive, inversão, porque é isso que acontece nessa figura. E tem as figuras de linguagem que são as de som, que tem a ver com a sonoridade daquilo que eu estou falando, né? Por exemplo, os trava-línguas, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, o rei de raiva roeu o resto. Esse som repetitivo, né, do fonema ra, ré, ri, ro, ru, isso aí é uma figura de linguagem de som, porque daí não tem a ver nem com a palavra que eu escolhi, nem com a ordem das palavras e nem com o pensamento em si, tem a ver com a sonoridade. Então agora nesse capítulo aqui, no capítulo 4, a gente começa com as figuras de palavras e de construção, tá? Que tem a ver então com a palavra que a gente seleciona e com a ordem das palavras dispostas na frase. A gente vai até aí, esse é o capítulo 4, e se eu não me engano, deixa eu ver aqui, a gente tem o capítulo 5 que vai apresentar as figuras de pensamento. Isso a gente vai deixar para uma próxima aula, tá? Nessa aula aqui a gente vai focar só no capítulo 4. As de som provavelmente vocês vão ver em literatura, porque ela tem mais a ver com a questão literária mesmo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. As figuras de palavras. A primeira que a gente vai ver aqui é a metáfora e vai aparecer também a comparação, que é a 3.3. Eu vou falar das duas juntas porque eu acho mais fácil, tá? A comparação e a metáfora, ambas fazem uma comparação. A diferença é que na comparação você tem um termo comparativo e na metáfora não. Como assim, professor? Se eu falo que aquela menina, ela é como uma flor, eu estou usando o termo comparativo como. Ela é como uma flor. É como se eu dissesse que ela é que nem uma flor, parecida com uma flor, similar a uma flor. Então eu estou usando um termo comparativo, deixando bem claro que ela não é a flor, mas ela é como uma flor. Isso é uma comparação. A metáfora é um outro tipo de comparação, né? É uma comparação sem o termo comparativo. Então, diferente da comparação, em que eu digo a menina é como uma flor, eu digo que aquela menina é uma flor. Ela não é literalmente uma planta, mas eu posso estar... eu estou usando, nesse caso aqui, a figura da flor para talvez falar da delicadeza dela, para falar do perfume, para falar, sei lá, da beleza dela. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que ela é aquilo com o qual, na verdade, ela se parece, ou aquilo cujas características ela também tem. Então, essa é a diferença entre a comparação e a metáfora. Na comparação, você tem uma comparação sem o termo comparativo. Desculpa, com o termo comparativo. E na metáfora, você tem uma comparação sem o termo comparativo, ok? Catacrese. A catacrese é quando você não tem uma palavra para aquilo que você quer dizer, para aquilo que você quer chamar, e consequentemente você usa uma outra palavra, uma expressão que tenha uma certa relação com aquilo que você com aquilo ao qual você quer se referir. Pode ser pela função,
ou pode ser também pela aparência. Por exemplo, se eu falo pé da mesa, a mesa ela não tem um pé, certo? Mas, pelo fato de que o pé da mesa é aquilo que sustenta a mesa, que faz ela ficar de pé, a gente vai falar pé da mesa. Essa palavra, né, por isso que é uma figura de palavra, pé é uma catacrese. Ou quando a gente fala um dente de alho, certo? O alho não tem dentes, né? E também não tem uma cabeça. Mas a gente diz que o conjunto de dentes de alho forma uma cabeça de alho. Talvez porque, né, alguém olhou e pensou, nossa, isso parece uma cabeça. E o dente de alho também, porque se você olhar todos eles, sei lá, talvez alguém olhou e falou um dia, nossa, isso aqui parece um sorrisinho. E aí cada um que eu tiro é um dente. Enfim, a origem em si não importa. A questão é que quando você não tem uma palavra para alguma coisa e você usa uma outra palavra que é denotativo de uma outra coisa para expressar aquilo que você quer dizer, isso é uma catacrese. Por exemplo, também o braço do sofá. O braço do sofá, ele não é pela função, diferente do pé da mesa, ele é pela aparência, né? Porque como se fossem os próprios braços do sofá. Da mesma forma, a coroa do abacaxi, né? Também não é pela função, até porque o abacaxi não é uma pessoa, muito menos da realeza para, né, precisar de uma coroa, mas é por causa da forma, né? Parece que o abacaxi em si, o corpo dele é a cabeça e a parte aqui de cima é a coroa, né, que fica em cima dele. Então a catacrese é isso, ela tem a ver com a função ou a aparência, né? E a gente usa as palavras de acordo com a função ou a aparência para dar um nome para aquilo que a gente não tem um nome, na verdade, tá? A apostila vai trazer mais alguns exemplos para vocês, talvez, mas enfim. Metonímia. A metonímia, pessoal, ela é uma substituição de palavra, tá? Ela pode acontecer de várias formas. Por exemplo, a gente usa muito no nosso cotidiano quando a gente fala a respeito de vou tomar um Nescau. Na verdade, você está tomando um achocolatado em pó. A gente fala que vai tomar um Nescau porque a gente está trocando, nesse caso, o produto e usando a marca no lugar. Então, a gente chama esse tipo de metonímia de produto pela marca. Ou quando eu falo assim, ó, se alguém me perguntar, né, Andréia perguntar, Gui, o que tu acha do terceirão? Eu falo, aquela sala é muito boa. Eu não tô falando da sala fisicamente falando, né, no sentido de as 4 paredes que envolvem a turma. Eu uso a sala para falar, na verdade, de todos os alunos. Então, nesse caso, eu estou usando o continente, que é a sala, para representar o conteúdo, entendeu? Da mesma forma que eu posso falar, aquela casa é muito barulhenta. Não é a casa que faz barulho, são as pessoas da casa. Então, quando eu tenho essa substituição, é o que eu chamo de metonímia. Pode ter também, além de continente pelo conteúdo, além de produto pela marca, pode ter também autor por obra, né? Então você fala, eu já li Machado de Assis, eu já li Clarice Lispector, né? Você, na verdade, não lê a pessoa em si, até porque eles já morreram, né? Mas você está lendo a obra da pessoa. Então a metonímia, ela acontece quando você substitui um termo por outro, né? E aí pode acontecer produto pela marca, autor por obra, conteúdo, continente pelo conteúdo, uma parte pelo todo, né? Quando você vê, por exemplo, num poema, seus olhos choravam muito, sua boca sorria. Na verdade, a pessoa que sorri é a pessoa que chora, não é o olho que chora e nem a boca que sorri. Mas você está usando uma parte para representar o todo. É um outro tipo de metonímia. Enfim, existem vários tipos. O importante é você saber que é uma substituição de termos, ok? 3.5. Sinestesia. Vocês sabem que eu gosto muito de morfologia, então eu gosto muito de ver, de analisar as palavras e a construção delas para entender o que elas significam. Muitas vezes isso ajuda, né? Catacrese para mim não faz sentido nenhum. Mas, por exemplo, sinestesia fica mais fácil. Quando você pensa em estesia, a gente está falando do grego aesthesis, que significa sentido. E é por isso que a gente fala que anestesia é quando você não sente nada, porque esse a ou esse an significa o prefixo da negação. Então, a anestesia, é, na verdade, ficar sem o sentido. O sim, ele é um prefixo que indica junção, combinação. Por isso que a gente fala, eles têm uma grande sintonia. Tonia vem de tom, então se eles estão no mesmo tom, eles têm uma sintonia. Nado sincronizado. O que é cronizado? Vem da palavra cronos, que significa tempo. Então, nado sincronizado, nado ao mesmo tempo. Eles estão
combinando o tempo. E da mesma forma, a sinestesia, se esteses é sentido e sim é uma combinação, então na sinestesia você tem uma combinação de sentidos. Por exemplo, seu olhar era doce. O que significa dizer que seu olhar era doce? A gente está falando do olhar, que é a visão, e doce, que tem a ver com o paladar, entendeu? Então, quando a gente usa mais de um sentido para expressar aquilo que a gente quer dizer, a gente está usando uma sinestesia, ou seja, uma união de sentidos. Aqui na apostila vai dizer: as palavras frias do amigo ainda a atormentavam. Palavras tem no sentido da audição, porque uma pessoa fala e a outra ouve. Ou talvez possa até ser de visão, porque eu posso estar lendo a palavra. E o frias tem a ver com o paladar, porque é no paladar que eu consigo sentir a diferença entre o frio e o quente. Então, essa união de sentidos é a sinestesia. Perífrase. Perífrase, você já imagina a palavra frase. O que a perífrase faz? Que ela também é chamada de antonomásia. Você substitui um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Então, por exemplo, como é que a gente reconhece o Rio de Janeiro? A gente substitui Rio de Janeiro pelo quê? Cidade maravilhosa, entendeu? Quando a gente troca a Rio de Janeiro por cidade maravilhosa, que é uma expressão que possa facilmente, não é uma coisa que você inventa, tá? Isso já existe, é uma convenção. Ou o Cavaleiro das Trevas, e eu não lembro, é o Batman, acho que é isso, né? Enfim, quando você tem uma expressão que facilmente indica, que representa alguma outra coisa que já tem um nome próprio, você está usando uma perífrase. Como, por exemplo, nesse caso aqui, qual foi o que eu usei para vocês? Cidade maravilhosa, né? O Brasil também é conhecido como o país do futebol. Então você fala, o país do futebol passou vergonha na última Copa, né? Por que você usaria o país do futebol passou vergonha na última Copa em vez de dizer que o Brasil passou vergonha na última Copa? Porque você quer justamente usar a questão do o país do futebol, porque você sabe que isso está relacionado ao futebol, está relacionado à Copa, então tem uma expressividade maior para aquilo que você quer passar, né? Sou até irônico, o país do futebol se dá mal na Copa, passar vergonha na Copa. Essas são as figuras, então, de palavra.